Segunda-feira, 21 de fevereiro de 2022, está começando pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã, mais um Folha no Ar, ao vivo, também no Face, no Instagram e no YouTube. Você pode acompanhar esse programa aí em qualquer plataforma dessas. Daqui a pouco também o programa estará editado em podcast e aí sim você vai poder acompanhar e ouvir na melhor hora do dia. Além de logo mais às 17 horas, reprise na Plena TV. 7 horas e 5 minutos em Campos. Muito bom dia, sejam todos bem-vindos. Hoje, segunda-feira, dia 21, o Instituto Nacional de Meteorologia prevê para Campos tempo bom, com céu ensolarado, claro, em bastante calor. Máxima para hoje é de 32 graus, a mínima é de 23 graus. Agora aqui no centro faz 24 graus. Não há previsão de chuva por enquanto, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, para Campos nesta segunda-feira. Hoje vamos conversar, com muito prazer, com muita honra, vamos conversar daqui a pouco com o doutor Frank Pavan, professor, PhD em meio ambiente, advogado ambiental, engenheiro ambiental, professor da Fundação Getúlio Vargas, da FGV, do IFE, do ISICENSA e da Universidade Cândido Mendes, e eu não sei como ele ainda arrumou um tempo para vir falar com a gente. Tem tanta coisa que ele faz, né? Então, de antemão, professor, muito obrigado, mas já vamos trazer o bom dia do senhor e vamos trazer, naturalmente, essa entrevista que é, na minha opinião, né, de uma utilidade e de uma necessidade muito grande, principalmente nesse momento aí em que vivemos, né, de novas tecnologias, de novos avanços em várias áreas, e inclusive também na ambiental, sem dúvida nenhuma. Vamos falar sobre o saneamento, que é muito além do básico, o novo marco legal do saneamento e as suas implicações, o que melhora de fato para a população e outras novidades, além de políticas públicas para o enfrentamento a alagamentos e desastres naturais, como esse, por exemplo, que estamos vendo de perto aí, praticamente, essa tragédia aqui na vizinha Petrópolis, né? Aqui no estado do Rio de Janeiro, região serrana, a nossa Petrópolis que vive momentos aí angustiantes, desesperador. A cada depoimento que eu ouço, que eu vejo, que eu leio, é uma coisa que parte o coração da gente. Um pai perdeu 3 filhos. Ele diz: olha, eu sou um vivo morto. Resume aí o depoimento dele. Então vamos falar sobre essa tragédia também e, é claro, as ações do poder público e do público, claro, do próprio morador também, né? No oferecimento de Proteus Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional com a qualidade certificada ISO 9001-2015 de Unimed Campos, cuidar de você, esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar e o apoio Unicred Norte Lagos. Quem conhece, valoriza. Rapidamente, antes de trazer o bom dia do professor Dr. Frank Pavan, deixa eu só pegar aqui as manchetes de sábado do jornal Folha, o que veio aí impresso, movimentando a política aqui da região, todos os cenários da nossa região, e também o que tem de novidade já no portal folha1.com.br. Então está aqui, ó. Eleição para presidente da Câmara com um pé na Justiça. Juristas analisam decisões e recursos que contestam pleito. Oposição registrou queixa-crime contra Fábio Ribeiro. Governistas alegam que Nildo Cardoso não votou. Eu vou só adiantar.
Nildo Cardoso é o nosso convidado de amanhã aqui do Folha no Ar, hein? Bombeiros da região atuam em Petrópolis. Até aposentados têm colaborado e muito lá na região. O reforço aí de bombeiros aposentados, de voluntários, né, e todos. E há uma necessidade muito grande ainda. Pré-candidato Ganime quer experiência de Minas Gerais para o Rio de Janeiro. Esteve conosco aqui na sexta-feira o pré-candidato ao governo do estado do Rio, o Paulo Ganime, pelo Partido Novo. Moradores denunciam desordem na Pelinca. Transtorno. Moradores da Pelinca reclamam de som alto em bares e veículos durante a madrugada. Mulher presa por planejar assalto contra seu marido, de olho na herança. IPTU com desconto de 7% pode ser pago até hoje, segunda-feira. Rio de Janeiro, ou RJ esquecida pelo Estado, é recuperada por produtor, iniciativa particular. Isso acontece muito aqui na região. Presidente fica até início de maio no Americano. O prazo foi estendido. Abdo Neme como vice, Maicon Cruz como primeiro secretário e férias do servidor são destaques do ponto final na página 4. E ainda tem uma aqui fantástica, que é o artigo do Aloysio Abreu Barbosa, para você não perder. Bolsonaro, Putin, Orbán e Puskás na mesa do bar. Fantástica essa, sensacional. Pode conferir aí no jornal Folha da Manhã ainda. Hoje, numa banca próxima a você aí. No portal folha1.com.br, mulher sofre tentativa de homicídio em frente à igreja Boa Morte. Suspeito passou em um carro branco e deu 3 tiros em direção à vítima, que foi socorrida para o Ferreira Machado. Primeiro cinema de Guarulhos é inaugurado. Rede Uniplex da Cine Uniplex opera 26 salas em todo o país e agora está no Guarulhos Plaza. Justiça condena propagador de fake news sobre a Covid em Macaé. Oh, que maravilha, né? Se essa moda pega, seria muito bacana para a gente acabar com essa coisa toda. E 22% acreditaram naquelas fakes de que o presidente acabou com esse relacionamento entre Rússia e Ucrânia, que está neste momento extremamente abalado e em ponto de guerra. 22% da população que acompanha acreditou naquelas fake news. É impressionante. Policial militar é atropelado durante a abordagem na BR-101 em Guarulhos. A gente foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e levado para o hospital. GNA e Petrobras garantirão gás de cozinha a famílias de Campos e São João da Barra. Ainda, Vladimir anuncia recapeamento de ruas. Vai começar pela 15 de novembro. IPTU hoje, último dia. Marcão está na sua coluna, TCE aponta falha na gestão. E ainda, Campos cedia conferência de igualdade racial do Norte e Noroeste. É destaque de hoje do portal folha1.com.br. Você pode conferir aí, todo o conteúdo é gratuito. Bom, como já anunciamos no programa de hoje, temos o prazer e honra de receber aqui o professor Frank Pavan. Dr. Frank Pavan é PhD em meio ambiente, advogado ambiental, engenheiro ambiental, é professor da FGV, do IFE, do ISICENSA e da Universidade Cândido Mendes. Professor, muito obrigado pela honra de poder recebê-lo aqui, mesmo que virtual, né, nesse período ainda de pandemia, de Ômicron, essa coisa toda, né? Uma hora vamos estar juntos aqui, se Deus quiser, mas até lá vamos seguindo no virtual. De qualquer maneira, sempre uma honra e muito obrigado pela presença do senhor. Bom dia, seja bem-vindo a este Folha no Ar. Bom dia, Cláudio, bom dia a todos e todas ouvintes da rádio. Eu quero agradecer o convite. Acho que
é uma devolutiva da academia, dos professores para a sociedade poder discutir um tema e um assunto que está relacionado diretamente com a saúde da população. Então, muito obrigado pelo convite e eu estou à sua disposição para a gente poder começar a conversar aqui. Parece lógica essa primeira pergunta, parece óbvia, mas se a gente fizer essa pergunta de fato até nas ruas da cidade, o que é saneamento básico para a população, talvez até para a gente vai logo falar assim, é esgoto, é água e esgoto, é esgoto, é água e esgoto. E eu vou perguntar para o senhor isso, o que é saneamento básico? Acho que essa pergunta é a mais importante de tudo que a gente vai conversar aqui, né? Porque é exatamente isso. Quando a gente pergunta para as pessoas o que é saneamento, já vem logo a resposta de que é água e esgoto. Isso está bem enraizado no nosso país. Principalmente, né, quando se fala assim, a água que chega na minha casa é a água que eu uso diariamente. O esgoto que sai da minha casa é aquilo que eu não quero que fique perto de mim. Então, é uma coisa que chega e uma coisa que sai. Quando, na verdade, o saneamento ele tá relacionado à saúde das pessoas. E a própria terminologia básico, existem alguns cientistas, algumas literaturas que discutem isso, né? Porque saneamento, se a gente for puxar lá na etimologia, na formação da palavra, na interpretação radical da palavra, vem de sanu, que é saúde. E quando eu falo em básico, eu jogo uma pergunta assim, né? Saneamento básico é aquilo que é básico para a minha sobrevivência, para a minha subsistência? E o básico é só água e esgoto, que é a resposta que a gente sempre tem? Então, o saneamento básico está vinculado a outras ações, a outros processos, a outras tecnologias, que não necessariamente só água e esgoto. A base do saneamento, na verdade, são os recursos hídricos, que é aquilo que serve para a gente tratar a água que chega na nossa casa e para todas as nossas atividades da vida saudável. Mas o serviço de saneamento ele está baseado que a gente chama de ciclo positivo do saneamento, né? Na coleta, na captação, tratamento e distribuição de água tratada, de água potável, que é aquele serviço que a empresa capta água no rio, na lagoa subterrânea, trata na estação de tratamento de água e leva até a minha casa. Então, esse serviço de água tratada, água potável, ele começa lá na captação, lá vamos falar da gente aqui, né? Lá no Rio Paraíba do Sul, quando a empresa que presta o serviço vai lá, faz a captação, aduz, leva para dentro da estação, trata, joga numa rede que vai chegar até a porta da minha casa. Isso é a água do saneamento. E o objetivo dessa água é a segurança para o nosso consumo humano. Se a empresa é responsável por essa água tratada ou potável que chega na minha casa, desde a captação no Rio Paraíba do Sul até a porta da minha casa. O que acontece nesse caminho dentro do espaço público é o que a gente sempre está discutindo. E o que acontece também lá na caixa d'água da minha casa, porque às vezes a água chega com areia ou com gosto na torneira, e de plano, assim, de imediato, o que a gente faz é falar, essa empresa não faz o serviço adequado. E muitas vezes o que falta é uma manutenção na caixa d'água da minha casa. A água pode estar chegando potável lá, na rede, no entroncamento, na entrada do meu imóvel, e a caixa d'água, a cisterna, pode não estar sendo feita manutenção, e a responsabilidade por isso já é do consumidor, nossa, né? E até, diga-se de passagem, esse serviço é um serviço de relação de consumo. Essa água tratada que chega na minha casa é um produto que foi potabilizado, tratado pela empresa, e eu posso discutir os parâmetros de qualidade. Eu posso questionar a qualidade, assim como quando eu compro uma roupa, um carro, o que quer que seja, que a gente vai analisar a qualidade, a água também que chega na minha casa é um produto. E caso eu queira discutir isso por outras vias, eu vou usar o Código de Defesa do Consumidor. É interessante isso, né? Não para pensar que a água que eu compro essa água, que ela é um produto vendido por uma empresa que presta um serviço. Então, assim, o objetivo é mais a questão da segurança
o consumo humano. Eu peguei um dado estatístico da Organização Mundial de Saúde, tem vários aqui, né? A gente tem, em média, 200 mil crianças menores de 5 anos que são afetadas pela malária, por essa falta de controle, por viverem em ambientes insalubres. Existem dados também de crianças que morrem prematuramente porque as mães tiveram contato com esses ambientes insalubres. É comum a criança levar a mão na boca, ou qualquer córrego que vê, entra, toma banho, coloca água na boca e cospe no coleguinha. E as doenças de veiculação hídrica, por falta de saneamento básico, estão nesse contexto. Então, o objetivo da água, nesse caso aqui, Cláudio, é consumo humano para a nossa saúde humana. O esgoto, como muita gente gosta de dizer, né, saneamento é esgoto, assim como na água, o esgoto também começa dentro da minha casa, com o que eu estou produzindo. Muitas vezes eu escuto as pessoas falarem assim, eu não jogo óleo de cozinha na pia, eu jogo no vaso do banheiro, ou eu pego o resto de comida e não jogo na pia, eu jogo no vaso do banheiro. Está fazendo a mesma coisa, né? Que vai para o mesmo lugar. Então, tudo que sai da minha casa, o meu esgoto, é responsabilidade minha, e a empresa prestadora de serviço, o município, ele vai coletar esse esgoto dentro da minha casa, no entroncamento lá da minha residência, vai jogar numa rede, vai levar até a estação, vai tratar, e aí tem uma coisa que está sendo implementada no Brasil, que é muito recorrente em países como Portugal, Israel, a possibilidade de reuso da água tratada, água de reuso que a gente chama, né? Que, até sobre, você falou de Petrópolis, eu li uma matéria do governo do estado do Rio, que eles estão promovendo a limpeza do município com água de reuso, que é uma coisa que não é muito comum aqui no Brasil. Quando a gente fala de água de reuso, é água de esgoto, dá nojo, né? As pessoas têm nojo. Então, essa é uma proposta super inovadora. Nós temos um projeto Brasil-Portugal, chama reuso.org, que eu também estou participando lá, e a gente está promovendo propostas, pegando experiências internacionais e trazendo para o Brasil para poder aplicar aqui e reusar essa água que é tratada do esgoto, que também está relacionada à saúde. Ninguém quer morar perto de esgoto, né? E os outros dois serviços que ficam esquecidos, que fazem parte do saneamento, é a questão da gestão das águas pluviais urbanas, ou drenagem urbana, como a gente chama popularmente, que é o sistema de drenagem das cidades, para que a cidade não alague. Então, se aquela boca de lobo, o bueiro que está ali na cidade, é para receber água da chuva, drenar essa água da chuva para o rio para não alagar a cidade. Não é para receber resíduo e muito menos esgoto, com ligações clandestinas. Porque se eu jogo esgoto na rede de drenagem, vai cair no rio. Se eu jogo resíduo, vai entupir a rede de drenagem e vai alagar a cidade. E o quarto serviço é a gestão de resíduos sólidos urbanos, manejo e gestão de resíduos sólidos urbanos, que também é responsabilidade do prestador de serviço. Aqui em Campos nós temos duas empresas, uma que faz água e esgoto e uma que faz o trabalho de gestão de resíduos, que é coletar resíduo urbano, resíduo sólido urbano, que são resíduos não perigosos, resíduos das nossas casas, de pequenos estabelecimentos comerciais que não sejam considerados perigosos. Não é para receber resíduo, muito menos o gerador de resíduo fazer essa separação, porque em algum período aí da nossa história trabalhou-se com aquelas lixeiras coloridas, né? Vermelha, branca, verde, azul. Eu brinco sempre falando que se você me colocar na frente daquelas lixeiras, sem o desenho, eu não vou saber o que é. Eu trabalho com isso há 20 anos. Eu não vou saber o que é. Você saberia o que é? Eu não sei o que é. Pela cor não dá para E a criança aprende lá na escola que tem que jogar um monte de coisa diferente em lixeira colorida, chega a casa, tem uma lixeira só. Vai fazer, né? Então hoje a proposta é que a gente separe lixo seco de lixo úmido. Aquele que tem contato com matéria orgânica daquele que não tem contato com matéria orgânica. A principal proposta é que vá para o aterro sanitário o lixo úmido, que vai entrar em decomposição, e aí tem todo um processo no aterro. E o lixo seco, que a gente transforma isso em dinheiro.
além de evitar o acúmulo ou o volume maior de resíduo no aterro, a gente consegue transformar isso em dinheiro com os catadores, com as usinas de reciclagem, com o próprio reuso. Então, essa é a proposta positiva do saneamento. Tratamento e distribuição de água tratada, coleta, distribuição, reuso de água de esgoto e tratamento de água de esgoto, gestão de resíduos sólidos urbanos e o sistema de drenagem. O saneamento é isso. Nunca mais a gente vai falar que é água e esgoto, porque é muito mais que água e esgoto. Acho que o caminho é por aí. Sim, não tenha dúvida. E aí é que a gente passa a entender a nossa responsabilidade. E por tudo que o senhor já começou a falar, você pode esmiuçar um pouco aí essa primeira fala. Começando pelo tratamento lá da caixa d'água, né, que é a limpeza aconselhada de 6 em 6 meses, aquela coisa toda. Depois pelo descarte da gordura, né? Que também pode ser citado, professor. Mas eu joguei no quintal ali na terra que eu tenho, que eu moro em casa, então eu joguei na terra. Também contamina e vai para o lençol freático, que o senhor pode detalhar para a gente. E ainda, o reuso, por exemplo, da água da máquina de lavar, que é muita água, dependendo do tamanho da máquina, né? Quanto maior, mais água, mas uma lavadora dessa aí, média aí, 60, 80 litros de cada vez que está, né, processando, lavando ali. Então, quer dizer, você consegue reutilizar essa água de maneira inteligente e que vai também economizar o seu dinheiro e faz parte desse chamado saneamento básico, não é isso? Faz parte, inclusive, do ciclo positivo do saneamento básico. A questão do resíduo, quando você mora em casa, tem lá um quintal com solo, com terra, né? Jogar orgânico é interessante, resto de casca de leguminosa, enfim. Mas, ao mesmo tempo, tem que ter um controle, porque você pode atrair vetor, você pode atrair bicho. Tinha um projeto de uma empresa aqui na cidade que queria fazer um telhado verde, uma cobertura na empresa verde e colocar fruta. Vamos dar um jeito de colocar umas frutíferas lá. Aí é uma empresa da área de alimentos. Eu falei assim, a primeira coisa que eu falei com eles, olha, vai começar a aparecer minhoca lá dentro da sua loja, mosquito dentro da sua loja, porque você está colocando fruta. E a fruta vai atrair bicho. Então esse é um cuidado que se tem que ter, até para fazer isso, né? Em casa a gente consegue separar isso bem fácil, porque o resíduo seco ele tem um volume maior, então você coloca num recipiente maior, e como ele é seco não vai dar mau cheiro, não vai atrair bicho, e o úmido a gente automaticamente joga na lixeira que vai para o aterro sanitário. Aí a outra coisa que você falou foi sobre reuso de água da máquina, né? Conceitualmente, esse reuso de água da máquina é chamado de reciclagem da água. Porque a água de reuso mesmo é aquela que foi para o esgoto que foi para a estação, foi tratado e aí vira água de reuso. E essa reciclagem da água da máquina é uma excelente alternativa, assim como algumas empresas também já fazem nos processos, né? Elas usam a água no processo de produção, ao invés de mandar para uma estação de tratamento, a água serve para um outro fim e eles utilizam numa outra proposta dentro do processo produtivo. Eu acho que são alternativas bacanas. E quanto à questão das doenças que o senhor citou, eu tive acesso também a alguns números pesquisados aqui sobre as chamadas doenças relacionadas ao saneamento ambiental inadequado, DR-SAIS. E aí vem, a coisa é muito grande. Você tem números, por exemplo, aqui, ó, de 2008, cerca de 12.290 pessoas morreram por conta dessas doenças.
E aí pula para 2019 e o número não abaixa tanto assim. 11.394 pessoas nesse período, né, nesse ano, morreram por conta dessas doenças chamadas DR-SARS. Onde é que está a relação E aí eu chamo muita responsabilidade, claro, para o poder público, que tenha a verba, que tenha a responsabilidade, que tenha a estrutura, que tem tudo para isso, mas eu chamo a responsabilidade para a sociedade também, a nossa parte. Como que a gente pode colocar isso na balança? Bom, é interessante falar de DR-SARS, porque nós temos esse dado estatístico que você pegou, faz parte de uma base de dados que no Brasil chama-se SNIS ou CINIMA, que é o Sistema Nacional de Informações de Saneamento Básico. Ele é atualizado anualmente, os prestadores de serviço prestam essas informações de todos esses 4 serviços que a gente conversou, e o saneamento está relacionado ao SUS. Periodicamente, os postos de saúde, os municípios, eles se relacionam com relatórios de saúde. Então, o postinho de saúde vai dar uma informação para o município de quais são as principais internações, ou quais são as doenças, as internações relacionadas com as doenças naquele local. Isso vai para uma base de dados chamada DataSUS, que é a base de dados de saúde do SUS. E esses dados são apresentados e são cruzados, e foi por isso que você chegou nesse resultado aí, porque a gente fala muito em homicídio, morte por homicídio ou outros tipos de óbito que acontecem, mas o saneamento raramente entra nesse contexto. E olha o número que você apresentou para a gente aí, o número que eu falei aqui de 200 mil pessoas, né? Então, quando você me pergunta como a gente joga a responsabilidade no poder público, a proposta é que até 2033 nós tenhamos no Brasil, em todos os estados, 99% de água tratada sendo abastecida e 90% de esgoto coletado e tratado. Mas isso não vai acontecer se a sociedade efetivamente não entrar no jogo para participar. Uma coisa que eu sempre digo, Cláudio, eu até já conversei com você sobre isso, quando a gente passa na rua e vê alguém cometendo um crime, alguém agredindo alguém, alguém furtando alguém, a gente pega o telefone e liga para a polícia. É automático. Dá um jeito de filmar e informa para a polícia. Mas quando eu ando na rua e vejo uma água vazando na calçada, a minha primeira reação, ou esgoto, é desviar, atravessar a rua e tocar minha vida. Não é hábito ligar para a empresa e informar daquele vazamento, porque na minha cabeça vai ser o seguinte: alguém já deve ter ligado, se é que passou na minha cabeça, né? Eu estou dando esse exemplo porque a gente tem que participar ativamente disso, separando esse resíduo em casa, não jogando o resto do cinzeiro com as pontas de cigarro que eu fumo no vaso sanitário. Isso tem que ir para o lixo. A mesma coisa, eu faço muita analogia do dia a dia, né? A pessoa sai para passear com um cachorro na rua e coloca o cachorro para fazer as necessidades dele lá, o cocôzinho dele na rua, e deixa o cocô lá. Não leva o cocô para casa. Aí eu digo assim: gente, esse cachorro não tá comigo todo dia. Quando eu tô triste, não é ele que tá lá me fazendo carinho. Por que eu, que não tem nada a ver com esse cachorro, tenho que ficar com o cocô dele? A pessoa que tem o cachorro, que tem o carinho do cachorro, tem que levar o cocô dele para casa. Por que o cachorro não fez o cocô na sala da pessoa? Por que você não joga lixo na sua sala ao invés de jogar na rua? Aquele papel que você vai, da bala que você acabou de chupar, você vai jogar na rua, por que não joga na sua sala, no seu quarto? Então, assim, isso é um chamamento para coisas simples do cotidiano que a gente tem que efetivamente assumir a responsabilidade. Está havendo perda na rua. Hoje, nenhuma região do Brasil tem um indicador menor do que 30% na perda no abastecimento de água tratada, água potável. Então, a gente perde 30%. Nenhum tem menos de 30%. Né? Tem estados que perdem 60%
chega menos água na casa da pessoa do que se perde. Então, a gente tem que assumir essa responsabilidade, que muitas vezes é só atribuída à administração pública, ao poder público. Principalmente, e aí eu lembrei de uma coisa aqui, porque em períodos políticos, os candidatos à política, né, quando eles estão lá fazendo a sua pauta ou se apresentando nos programas, eles dizem assim, eu pretendo melhorar saúde e educação. E vai nessa escala, nessa hierarquia, saúde e educação. É mais importante saúde ou educação, né? Vou refletir. Se eu parar para pensar direitinho, é mais importante educação, porque a educação promove a saúde. A informação leva à saúde. E é nessa educação que a gente está inserindo o saneamento, nessas orientações, inclusive nesse papo que a gente está tendo aqui, faz parte de um processo educativo, orientativo, que muitas vezes não chega até as pessoas, ou chega de forma distorcida, né? Até as pessoas também não têm tanto interesse no assunto quanto teria num show, num Big Brother da vida. Mas olha, você sabe que, ouvindo o senhor falar, eu me lembro também dessa questão política, e esgoto não dá voto, saneamento básico não dá voto. Tem isso, porque está enterrado, né? Eles falam que dá voto é praça, exato. Saneamento não dá voto porque está enterrado. É pão e circo, né? Reflete na saúde. Se reflete na saúde, além da saúde da população, tem um custo que nós vamos ter lá no SUS para investir no tratamento dessas DRSAs, dessas doenças relacionadas ao saneamento ambiental inadequado. Então, acho que o caminho é esse. Como é que o senhor vê essa falta de planejamento, por exemplo, no Brasil? A gente pode falar de outros países, mas vamos falar do Brasil, que o senhor conhece também muito bem. Porque ocorre o quê? Justamente essa questão política aí, que o senhor começou a citar e que eu dei continuidade aqui, é assim, vai chegando a época da eleição, não adianta eu vir aqui colocar saneamento básico aqui colocar esgoto aqui nessa rua e para atender essa comunidade. Provavelmente eu não vou ter muito voto ali. Agora, se eu vier ali, naquela rua, e asfaltar aquela rua, colocar quebra-mola, que aí você coloca asfalto precisa de quebra-mola, né? O negócio é nesse nível. Bom, e para você ver, para você entender como é que é a nossa cultura. Aí você coloca o asfalto, mas por baixo está vazio, não tem nada, não tem saneamento nenhum, não tem nada. Aí depois que passa a eleição, você tem que vir, voltar ali, quebrar o asfalto, quebrar tudo, aí sim começar a passar a galeria, começar a passar as redes. Como é que o senhor vê essa coisa? Não deveria ter uma proibição, não deveria ter uma lei aí de controle sobre isso? Como é que é essa parte? Porque, poxa, você PhD no assunto e vê a coisa acontecer na porta de casa, deve ser bem complicado, não? A gente pode separar esses dois, essa sua proposta aí em duas falas aqui. A primeira é administração pública e sociedade. Acho que, na verdade, separar essas duas responsabilidades, né? Vou continuar fazendo minhas analogias, porque eu sou professor e isso faz parte da minha atividade. Quando vai chegando o verão, período de verão, as pessoas começam a ir para a academia e fazer dieta, porque elas vão ficar mais expostas na praia. Depois que passa o verão, relaxa, né, não vai tanto para a academia. Alguns até continuam ou também não fazem dieta, porque é um período que você está precisando supostamente daquilo. Então, quando você tem água, quando você tem esgoto, quando você tem o lixo coletado, não importa como tenha, há uma satisfação. Se há satisfação, não há questionamento. Se não há questionamento, a história do quem cala consente, né? Se não há questionamento, está tudo bem. Então, assim, muitas vezes o que você falou aí de pavimentar a rua, a pessoa, eu conheço histórias, assim, né, de bairros que não eram pavimentados e não tinha rede de água, rede de esgoto, e diga-se de passagem, assim, quando a rede não chega na casa de alguém, o abastecimento é alternativo, tanto de água como de esgoto, vai ser feito por meio de carro-pipa,
e de esgoto com fossa, enfim. Então, quando você instala um sistema para atender as pessoas, isso vai gerar um custo. O que antes não havia, passa a haver, mas agora com um custo. Então, antes havia uma reclamação de que a rua alagava, que a água era ruim e que o esgoto ficava a céu aberto. Agora, há um questionamento de que eu tenho água, chega esgoto para mim, mas eu tenho que pagar, porque é um serviço, mesmo que seja uma taxa econômica, né? Uma taxa social, uma tarifa social. Então, assim, essas contradições, elas vão acontecer infinitamente no resto da vida, porque a gente é tão diferente, né? As pessoas são diferentes, que até a nossa digital é diferente. E cada um, na sua necessidade financeira, de saúde, profissional, educacional, tem as suas demandas. Por isso que existe a política, para que a gente discuta isso de forma genérica, mas que a gente tente chegar numa universalização para atender de forma geral a população. Não é legal, e aí foi o que você me perguntou, que eu faça uma cobertura, uma pavimentação sem um sistema de drenagem, sem uma estrutura de drenagem, porque vai acontecer essa história, você vai pavimentar, a rua está pavimentada, mas a primeira chuva que der, alaga a rua. E quando alagar, vai trazer tudo para dentro da minha casa, do quintal, onde quer que seja, tudo aquilo que aquelas pessoas jogaram na rua, que deveria ter sido jogado no lixo. Então, olha como é cíclico. Você joga a pedra para cima e fica embaixo, esperando. Então, a coisa é cíclica. Se não chegar na minha casa, vai chegar no rio, que vai chegar na estação de tratamento de água, que vai gerar um custo maior para o tratamento, que vai gerar um custo maior no meu bolso, na hora de pagar pelo produto, a água potável. Então, se a coisa é meio cíclica, Cláudio, não tem para onde fugir. Não, e eu acho que não é nem meio, desculpa, vou tomar a liberdade aqui, não de discordar, mas de acrescentar, é bem cíclica. Um exemplo aqui são os canais que nós temos o próprio Campus Macaé, que está aqui muito no centro da cidade, né? Bem no centro, vira e mexe, a empresa Águas do Paraíba ou prefeitura faz uma parceria, vão ali, né, limpam o canal. Daqui a pouco ele está todo sujo de esgoto novamente. Ou seja, tapando o sol com a peneira, né? Limpar o canal sem coibir as ligações clandestinas que acontecem ali. Então, essa parte cíclica que o senhor está falando. É a volta daquilo que a gente está jogando para cima, né? É a pedra, né, que você joga para cima. A gente até vai conversar sobre essa coisa aí de política pública, mas você tocou num assunto de que é importante, né? Se fosse a Águas do Paraíba e a Prefeitura. A responsabilidade desses serviços de saneamento é do município e dos estados, é do poder público. Só que quase que 90% dos municípios brasileiros não tem estrutura. Se a prefeitura não tem uma estrutura de estação, de rede, de água, etc. e tal. Também não tem uma estrutura para resíduos sólidos. E por isso a prefeitura tem a oportunidade de contratar empresas para prestar esse serviço. Vocês vejam que há um contrato de prestação de serviço da prefeitura com essas empresas, com a Águas e com a empresa de resíduos, e a gente tem um contrato de compra e venda com essas empresas, porque a gente paga pela coleta de resíduo e a gente paga pela água que chega e paga pelo esgoto também que sai da nossa casa. Então são contratos de prestação de serviço. Quando há contrato, seja ele qual for, no casamento, de compra e venda ou de prestação de serviço, esses contratos podem ser questionáveis. E quem não tem um contrato, que é esse que faz a ligação clandestina, está irregular. Não só irregular sanitariamente ou ambientalmente falando, porque está jogando a coisa lá no ambiente, mas não há um contrato legal formalizado para ele ficar usando o ambiente que é público. A água, que é de domínio público, o canal, que é de domínio público. Aquela água que está lá no canal, que alguém está jogando esgoto, ela é sua, ela é minha, ela é de todos os ouvintes. A mesma história do cocô do cachorro. Não é
não cabe usar espaço público individualizado, de forma individualizada. Toda aquela água do canal é minha, é de todos nós. E por que tem alguém jogando esgoto lá? E aí, chega num outro papo, né? Será que essa pessoa não está jogando esgoto lá porque ela não tem onde jogar? Será que ela está jogando esgoto lá porque ela não tem condições financeiras para fazer uma fossa e manter uma fossa? Então entra na história de novo de planejamento, de política pública, que também é nosso assunto lá do fim. Isso rende aí, só essa pauta rende um programa inteiro. Bom, são 7h45, professor, mas assim, só para a gente fechar esse bloco no que diz respeito ao saneamento, que vai muito além do básico que a gente entende, eu acho que isso ficou muito claro. Na ótica do senhor, com todo o seu conhecimento, com todas as suas experiências, vivências, é possível a gente reverter essa situação num Brasil que cobra mais educação, que cobra mais saúde, que cobra isso e cobra aquilo, né, na hora de votar, mas esquece dessa questão do saneamento? É possível reverter? É possível envolver a população, né, e ganhar engajamento dessa população aí no que diz respeito ao saneamento básico? E aí é aquela coisa toda, né? Saneamento básico, não é só o esgoto. Até o nome básico inferioriza o nome, né? É básico. Eu vou usar uma roupa básica para ir num lugar porque o lugar é simples. Aí parece que o saneamento é básico, está relacionado às necessidades básicas. Cláudio, eu não gosto muito de data, de prazo em lei, né? O legislador tem por hábito colocar data, por exemplo, até 2033, a proposta é que a gente universalize, chegue a 99% de água e 90% no serviço de esgoto. Eu não gosto muito dessas datas, porque quando o ambiente, ele é dinâmico, ele não é estático. Assim, vamos falar de chuva, né? Outro dia se falava em crise seca, crise hídrica, a gente estava conversando também sobre isso, né? Até poucos dias estavam falando da seca, crise hídrica, de repente começa a chover e a gente já está falando de rio transbordando. Então o ambiente é dinâmico e esses prazos para o que é dinâmico, eles acabam deixando a gente meio que a deriva, né? Se você começa a perceber que 2033, em 2030 você não chegou em 70%, em 80%, dá pânico. Mas, ao mesmo tempo, o prazo é bom para a gente trabalhar, para planejar. Então, dentro desse contexto do 2033, a gente tem prazo de pequeno, médio e longo, que é 2041, na verdade. Então, assim, nesse contexto desses prazos, eu acredito muito que a educação, assim como em todas as áreas da nossa vida, né, que a educação é a solução para a inclusão das pessoas no quesito saneamento. Não, porque assim, história do verão, fazer dieta e atividade física. Se chega água na minha casa e chega esgoto na minha casa, eu não estou nem interessado aonde não chega. Eu acho que são essas pessoas que precisam também engajar na proposta. Não é proposta militância, não é militância de fazer passeata, levantar bandeira. É ação, projetos efetivamente que sejam inclusivos para a sociedade. Vamos pegar principalmente quem é da área de educação, e transversalizar isso nas informações, até mesmo o professor de matemática e física lá da escola, né, assim, eu digo isso, né, matemática vai falar uma árvore mais uma árvore, 2 árvores. Por que 2 árvores são mais importantes que uma árvore? Porque a árvore sequestra o carbono. Aí ele começa na discussão ambiental ou sanitária. Por que não jogar o lixo dentro do vaso? E aí o professor das outras disciplinas começa a discutir. A educação é a resposta para tudo na nossa vida. Eu sempre peço, quando posso, aos professores de jardim, aquele antigo CA,
aquela coisa, né? Para ensinar essas crianças a jogarem lixo no lixo, dentro da sala de aula. Ele aprendendo ali, dali eu tenho certeza que ele vai levar o exemplo para casa. Quantas vezes você vê o filho corrigindo um pai? Mas é porque... Aquele caso das lixeiras coloridas foi um que aconteceu com uma pessoa próxima, né? Que a criança aprendeu na escola, jogar aquele monte de lixo nas lixeirinhas coloridas. Aí quando chegou a casa só tinha uma lixeira. Ela pegou um copo de uma bebida com uma tampinha de alumínio e falou: e agora? O copo é plástico e a tampa é de alumínio. Onde é que eu vou jogar? Só tem uma. E aí vem essa necessidade daquilo que você falou agora há pouco. Não é de levantar bandeira, não é de sair na rua, de colorido, isso que não. É de fazer em casa a sua ação justamente com... Não precisa ser lá nenhuma 8ª maravilha do mundo. Você pode até arrumar uma caixa de papelão, colocar aqui, ó, resíduo sólido é colocado aqui. No caso aí o copo, não precisa você sair comprando nada, né? Basta, o brasileiro é criativo demais, é só ele querer. Bom, meu caro professor, são 7h51 e esse assunto vai assim, se por si só vivo também, entrevista ao vivo, né? Já está dizendo, é viva, então a gente precisa só fazer uma pausa. Eu peço licença ao senhor. No próximo bloco a gente vai falar de um assunto muito importante também, que aí implica diretamente nessa questão desses prazos aí que o senhor falou. Esse negócio de prazo é muito complicado. Lembra da BR-101? Né? A Via Artéries prometeu que ia entregar em 2000 e... nem me lembro mais, acho que era 2018, 2020, e nós estamos em 2022 e ela entregou, foi a BR para o governo federal. De novo, né? Devolveu. Desprivatização. Eu nunca tinha ouvido falar isso. Negócio impressionante. Bom, então colocou datas, você já viu como é que é. Vamos falar sobre o novo marco legal do saneamento e quais as suas implicações. Próximo bloco, a gente vai continuar conversando com o Frank Pavan. Dr. Frank Pavan é PhD em meio ambiente, advogado ambiental, engenheiro ambiental e professor também da Fundação Getúlio Vargas, do IFE, do ISICENSA e da Cândido Mendes. Voltamos em instantes no oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional com a qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar e o apoio Unicred Norte Lagos, quem conhece valoriza.